Filogeneticamente falando, o nódulo mais o flóculo formam o lobo flóculo nodular, que corresponde ao nosso arco cerebelo, ou seja, ele está relacionado com o equilíbrio. Foi o primeiro lobo cerebelar a surgir na nossa espécie e que está relacionado com a manutenção do equilíbrio. Filogeneticamente falando, o segundo lobo a surgir no cerebelo foi o paleocerebelo. Tá? Aqui na anatomia, essa divisão corresponde ao que o lobo anterior ele está relacionado com funções como manutenção do tônus muscular e propriocepção. Já o nosso lobo posterior, que corresponde, filogeneticamente falando, ao nosso neocerebelo, ele está relacionado com coordenação de movimentos, né, com movimentos mais finos, com aprendizagem motora, tá? Ou seja, evolutivamente falando, é a nossa área mais recente que surgiu no cerebelo. Então, esse é o nosso lobo posterior, que forma a maior parte do nosso cerebelo. Posterior, ele tanto vai formar aqui parte dessa vista, né, dessa superfície inferior do cerebelo, como também chega na superfície superior do nosso cerebelo. Esse lobo posterior, ele é separado do nosso terceiro lobo, que é o lobo anterior, graças a uma fissura denominada de fissura prima. A fissura prima separa o lobo posterior do lobo anterior. Temos ainda, nessa região posterior, uma porção mais dilatada, que fica localizada no lobo posterior, que é denominado de tonsila. A tonsila ela fica localizada superiormente ao forame magno e posteriormente ao bulbo. Já em relação ao vermes, que é a estrutura mais medial, a gente pode seccionar o vermes e observar também que ele pode ser dividido em lóbulos, ou também denominado de folhas do cerebelo. O verme apresenta uma divisão com a denominação diferente dos hemisférios cerebelares. Então, vamos observar em uma peça seccionada aqui longitudinalmente a presença dessas folhas do cerebelo, que são os lóbulos presentes aqui na região do vermes. Vamos tentar identificar cada uma delas. Então, pessoal, eu dei aqui um zoom para que a gente pudesse observar melhor essa divisão do vermes do cerebelo, tá? Então, vamos tentar identificar cada um desses lóbulos, ou também chamados de folhas do cerebelo. Primeiro, aqui a gente observa uma estrutura denominada de língula. Temos posterior à língula o lóbulo central. Depois do lóbulo central, o cúmen. Após o cúmen, temos uma estrutura chamada de declive. Esse é o declive. Posteriormente ao declive, a gente tem a folha. Após a folha, nós temos uma região chamada de túber. Após o túber, essa área mais piramidal, denominada de pirâmide. Depois nós temos a úvula. E por último, o nódulo. O nódulo que já faz parte do lobo flóculo nodular, né? Então, o nódulo mais os flóculos formam o lobo flóculo nodular. Então, recapitulando tudo que a gente viu aqui, ó, a gente tem a língula, o lóbulo central, o cúmen, o declive, a folha, temos também o túber, tá? Temos a pirâmide, a úvula e o nódulo. Lembrando que entre essas folhas ou entre esses lóbulos aqui do vermes, a gente apresenta também fissuras. Quem são essas fissuras? Ó, entre a língula e o lóbulo central, a gente tem uma fissura pré-central. Entre o lóbulo central e o cúmen, a gente tem uma fissura pré-culminar. Tá? Então, a fissura é essa reentrância, né, essa invaginação aqui
que separa um lóbulo do outro. Então, primeiro aqui a fissura pré-central, depois a fissura pré-culminar, separando o lóbulo central do cúmen. Depois do cúmen, entre o cúmen e o declive, a gente tem a fissura prima. A fissura prima é importante porque ela também é utilizada como parâmetro para separar o lobo anterior do lobo posterior. Tá? Depois da fissura prima, a gente tem um declive, e após o declive, a fissura pós-clival. Essa fissura pós-clival separa o declive da folha do cerebelo. Essa é a folha do nosso cerebelo. Após a folha, a gente tem uma fissura chamada de fissura horizontal, porque ela está no plano horizontal aqui, ó, e separa a folha do túber. Esse é o túber. Após o túber, a gente tem uma fissura chamada de fissura pré-piramidal, que separa o túber da pirâmide, ó, pirâmide porque tem um formato piramidal, né, um formato mais triangular. E após a pirâmide, a outra fissura também é chamada de fissura pós-piramidal, né, também está relacionado com a pirâmide. E aí a gente chega na úvula. Entre a úvula e o nódulo, nós temos uma fissura chamada de fissura póstero-lateral. Fissura póstero-lateral separa a úvula do nódulo. Ok? Caso tenha ficado com alguma dúvida sobre essa divisão, retorna um pouquinho no vídeo, assiste novamente, que é mais uma questão de fixação. Mas lembrando que aqui a gente não tem uma grande correlação clínica em relação a essa subdivisão do vértex cerebelar.